Noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, muito felizes. Já é a quarta vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, mas a primeira que eu falo aqui nessa região. Hoje vocês vão ouvir um sotaque bem diferente, viu? Se preparem, porque eu moro ali no interior de Minas mesmo, Minas Gerais, né? Triângulo Mineiro, cidade de Tuiutaba. E nós ficamos muito felizes em fazer esse trabalho pelo Brasil afora. Só vou desligar aqui, ó. Só desligar o som. Tudo bem. Que é a divulgação né, da vida e da obra de Jerônimo Mendonça. Falar de Jerônimo, vocês vão perceber, ele não está firmando aqui. Confirmou? Não, deixa eu tirar aqui. Eu posso segurar também, se precisar. Obrigado. Vocês vão conhecer a vida de Jerônimo e saber o quanto ela é expressiva, forte, o quanto ela mexe conosco e principalmente o quanto ela nos ensina. Seus exemplos de fé, principalmente, que foi tão falado aqui hoje, são muito valiosos, né? Conhecer exemplos dá uma força muito grande, porque a teoria ela nos liberta, o conhecimento nos emancipa, mas quando nós caminhamos pelo domínio da prática, né, das atitudes, da vivência espírita, a vivência do Evangelho em si, isso nos fortalece muito mais, nos ajuda a dar grandes saltos. Já me apresentei, né? A nossa convivência com Jerônimo, eu conheci a doutrina espírita com 15 anos de idade, e porque eu fui um dos tantos, né, jovens que passam pela questão da mediunidade. A mediunidade eclodiu, eu tinha 13 anos, não tinha a mínima ideia do que fosse, minha família não era espírita, nem tinha religião, e conversando com um e com o outro, eu fui buscar até que alguém me apresentou o espiritismo. Não sabia que existia doutrina espírita. Então, dos 13 aos 15, eu confesso para vocês que eu já estava entrando num processo obsessivo, né? A mediunidade aflorando, aquilo, né, foi ficando. Mas eu conheci a doutrina espírita, comecei a frequentar as casas e já conheci Jerônimo. Como Jerônimo ficava acamado, os amigos se revezavam e para cuidar, para auxiliar os seus familiares. Então eu ia, a partir daquele momento, aquela primeira visita que eu fiz a ele, eu fui lá perguntar, né, sobre aquele processo mediúnico que estava acontecendo comigo. E o que ele me disse foi o seguinte, ele falou: Nicola, o médium precisa estudar e precisa trabalhar na assistência social, na fraternidade, auxiliar as pessoas e conhecer doutrina espírita, Evangelho, livro dos Espíritos. É isso que você tem que fazer agora, porque mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa, e se educa nessa disciplina do conhecimento e do trabalho. E ele me deu um exemplo, ele disse: o médium, Nicola, que não estuda, ele é semelhante ao motorista de trânsito que é analfabeto das leis de trânsito. Ele não sabe onde tem que estacionar, está escrito pare, ele ultrapassa, vire à direita, ele segue reto, e ele vai causar acidentes. E ele me disse: olha, o que você tem que fazer agora é isso. E no futuro, se os espíritos quiserem te aproveitar na prática mediúnica, que é o trabalho em si, isso vai acontecer naturalmente. Foi isso que ele me orientou naquela primeira visita. E eu passei então a frequentar a casa de Jerônimo por 3 anos, até que ele desencarnou em 1989. Então, essa foto que eu coloco é o que o Jerônimo mais gostava, a alegria de viver.
Foi uma grande coincidência, porque aos 6 anos de idade, eu estava nessa festa dessa foto. Era um aniversário de 15 anos e eu fui com a minha família. E eu me lembro perfeitamente de ver, né, chegar aquele homem numa cama, de óculos escuros, coberto de lençol. E eu achei aquilo muito estranho. Aos 6 anos de idade eu pensava assim, por que alguém coloca óculos escuros à noite? Eu não entendi. E mal sabia eu que anos depois eu iria reencontrá-lo. Esse livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, eu não trouxe, mas ele está à disposição na editora O Clarim. São histórias passadas nesse momento dessa convivência com o Jerônimo. Aquilo que eu vi, que eu ouvi, as visitas que ele recebia. Entrevistei ainda 20 amigos de outros momentos, né, que trouxeram outras histórias. Então isso tudo está muito relacionado ali com aquele início, com aquela convivência entre aqueles 3 anos até 1989. Jerônimo, nessa foto, é o garoto do meio, os outros 2 são primos. Ele renasceu numa família muito pobre, eram 10 irmãos, e o seu pai era viúvo, trouxe para a família mais 3 irmãos do primeiro casamento, então eram 13. Situação muito difícil. Sua mãe lavava roupa para as famílias, seu pai fazia todo esse serviço braçal pesado, né? Descarregava caminhões, trabalhava nas fazendas, nas roças, na plantação, na colheita. E Jerônimo, desde muito criança, já tem lembranças de trabalhar. Todos os filhos trabalhavam. Ele gostava de brincar, gostava muito do futebol, mas sempre trabalhando, sempre auxiliando como todos, porque era uma vida muito sofrida, de muita penúria. Jerônimo escreveu muitos poemas, né, falando sobre a questão da criança pobre, e ele sempre com dores, desde pequeno. Isso não lhe impedia de trabalhar, de correr, de brincar, mas sempre apresentava dores. E as famílias achavam que é porque, pela penúria, Jerônimo andava descalço. Então achava, pisou na friagem, né? Hoje está frio, Jerônimo descalço, achava que era uma coisa assim. Ele sempre reclamando de dores. Estudou muito pouco, mas conseguiu terminar a 4ª série primária, porque tinha que trabalhar, não tinha tempo, tanto tempo, né? Não existiam essas leis que existem hoje. Então ele não conseguiu prosseguir os estudos, mas sempre trabalhando. Aos 12 anos, sempre curioso, uma memória fotográfica muito inteligente, ele foi levado, alguém o convidou para a igreja evangélica. Ele gostou muito, tinha muito respeito por aquele momento, tinha aprendido muita coisa, mas também muita coisa ficou sem resposta. Ele questionava muito, pensava muito, ouvia coisas que às vezes não via muito significado. Até que a sua avó, Maria Ribeiro, desencarnou. Era católica, e disseram assim na igreja que ela não ia para o céu, que ela não tinha ganho a salvação. E Jerônimo falou, isso não é possível, porque a minha avó foi um anjo em candura, só trabalhou, cuidou de muitos filhos, muitos netos, ajudou sempre as pessoas, uma vida muito sofrida. Isso não se justifica por um problema de religião. E Jerônimo, muito triste, aos 14 anos, voltando um dia para casa, cabisbaixo, o que não era de seu feitio, encontrou o seu Gabriel da Rocha Galdino, que já era um espírita maduro, trabalhava muito na mediunidade, com a cura de obsessões. E o seu Gabriel, vendo Jerônimo triste, o que não era definitivamente o seu perfil, convidou Jerônimo para uma conversa, né?
como a gente fala lá em Minas, para uma boa prosa. E convidou ele para entrar na sua casa, foram tomar um café. Com certeza ali tinha um pão de queijo também, né? Casa mineira é sempre assim. E falou: Jerônimo, o que está acontecendo? Você está triste por causa da sua avó? Eu vou te contar um segredo, então. A sua avó não morreu, Jerônimo. E descortinou os véus da espiritualidade. Seu Gabriel falou para o Jerônimo da imortalidade do espírito, da reencarnação, da mediunidade, do plano espiritual. E Jerônimo, encantado, conversaram horas. E aí ele disse: seu Gabriel, da onde o senhor tira esse conhecimento? Que maravilha! Que filosofia é essa? Finalmente eu encontro alguma coisa que me preenche, que me responde. Seu Gabriel então buscou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, presenteou o jovem Jerônimo. Ele passou a noite em claro, foi acordou, nem acordou, né, porque ele não dormiu, o sol já raiando, e Jerônimo lendo e relendo aqueles livros. Pegava um tópico, procurava, ia no Livro dos Espíritos, ia no Evangelho, e encantado com tudo aquilo. Já abraçou a doutrina espírita imediatamente. Já passou a frequentar, à época, o Centro Espírita Amor Fraterno, junto com o seu Gabriel. E Jerônimo, na adolescência, ainda persistiam as dores. Muito inchaço nas juntas, vermelhidão, mas ele firme, né, trabalhando. Jerônimo trabalhava de engraxate de sapatos. Muita gente nem sabe o que é isso. Parece coisa de outra vida, né, de outra encarnação já. O engraxate, ele tinha uma caixa de madeira e ele saía pelas ruas engraxando sapatos. Passava graxa ou tinta, vinha com a escova e polia, né? Então ele foi engraxate desde criança até a juventude. E trabalhando, mesmo com as dores, adorava o cinema, adorava o futebol, jogava futebol. E Jerônimo já abraçou a doutrina espírita. Mocidade espírita muito efervescente, muitos trabalhos, campanha do quilo, sopa fraterna, visitas aos doentes. E o seu Gabriel, com a mediunidade, aplicava muitos passes no Jerônimo, que ajudava muito a minimizar essas dores. Então eles se tornaram muito amigos. Anos à frente, o seu Gabriel, já na idade muito avançada, ficou viúvo e não tinha ninguém. O Jerônimo levou o seu Gabriel para sua casa e cuidou dele até desencarnar. Então foi uma amizade muito bonita entre os dois. E Jerônimo ali na mocidade espírita, muito atuante, aquele jovem trabalhador. Certa vez houve uma palestra, um senhor de outra localidade foi fazer uma palestra lá nessa casa espírita. E esse palestrante também era médium, inconsciente. Jerônimo chegou à casa espírita lotada, ele ficou lá no fundo. E o palestrante começou a palestra, foi discorrendo, explicando. De repente, aquele palestrante ficou mudo, fez um silêncio por alguns minutos. As pessoas ficaram olhando sem entender o que estava acontecendo, e ele mudou a feição do rosto e começou a falar com uma voz feminina, uma voz diferente. Ou seja, um espírito aproximou daquele médium e deu um comunicado. O Jerônimo contava essa história e ele dizia que era uma voz feminina. E ele disse algumas coisas, dentre elas, algo muito forte. Ele disse assim: eu vim aqui hoje dar um recado a um Tarzan que está aqui. E ninguém entendeu nada, né? Ficou pior ainda. Tarzan? Que Tarzan é esse? Mas o Jerônimo, na hora, entendeu que o Tarzan era ele. Por quê? Porque o Tarzan era o super-herói preferido do Jerônimo, naquele momento. Não tinha Netflix, mas tinha os seriados no domingo, na matinê.
A turma ia à matinê de domingo e passava Mazzaropi, Lesse, Rin Tin Tin, aqueles filmes western, né? E tinha o Tarzan, que o Jerônimo adorava, né? Era, um dia alguém brincou, quando eu falei isso, falou, era um Marvel da época, né? Que hoje tem os filmes aí, os super-heróis da Marvel. E aí, o Jerônimo chegava em casa, trancava no banheiro e batia no peito e dava o grito do Tarzan, jogava o cabelo assim no rosto, falava, eu sou o Tarzan e tal. Só que ninguém sabia disso, nem a sua mãe. Era uma brincadeira que ele fazia com ele mesmo, quando ele estava trancado no banheiro. Então aquele espírito disse, eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui. E o recado veio. Ele falou, eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Um recado muito forte. E Jerônimo entendeu perfeitamente. Ele já trazia na sua alma, de alguma forma, ele sabia que o que iria acontecer. À medida que as coisas foram se desenrolando, ele tinha essa certeza, né? Nós temos aqui o Jerônimo ainda em pé. Ele está de gravata preta no fundo, dá para ver bem ali, ele muito alto. E essa era a turma da mocidade, na sua juventude. Aqui ele tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, por aí, trabalhando. Os amigos dessa época, eu já conversei com várias pessoas, eles contam que ele chegava às vezes mancando. Então ele falava o reumatismo, né? Com dores, ele fazia trovinhas falando dessa dor, desse reumatismo. Cantava muito bem, recitava poesias. Jerônimo tinha uma memória, ele sabia o telefone de todo mundo, o número de cor. A pessoa lia o Evangelho, ele quase que repetia aquilo que ele gravava, só de ouvir a pessoa lendo, ele gravava certinho ali, repetia aquilo. Era uma coisa muito forte. Aqui Jerônimo fazendo uma palestra na Mansão do Caminho, numa cidade em Goiás, em Quirinópolis. E na outra foto ele está fazendo a Ave Maria numa rádio. Aqui ele já sentado, muito magro, né? Momento de muitas dores, mas ainda caminhando. O Jerônimo, ele desde muito jovem fazia um momento da Ave Maria. Primeiro era na praça pública, que a cidade não tinha uma rádio, era o palanque. Na praça pública funcionava um alto-falante. E depois, quando chegou a primeira rádio, ele continuou. Então sempre foi muito conhecido na cidade, a cidade inteira acompanhava a oração que ele fazia, todos os dias às 6 horas da tarde. E nesse momento de juventude, ele também criou um programa espírita de rádio, que funcionou muitos anos, até os anos quase 2000. A gente prosseguiu com esse programa depois que ele faleceu, que as pessoas iam revezando. Então aqui Jerônimo na rádio, ainda muito jovem. E Jerônimo, nesse momento, né, ali pelos seus 17 anos, um dia ele estava no cinema, assistindo o filme E o Vento Levou. E ele teve uma crise muito forte, teve que sair carregado, não conseguia nem andar. As pernas, ele dizia que parecia que tinham criado raízes, incharam muito os joelhos, os tornozelos. A sua mãe teve que pegar a tesoura e cortar a sua calça, porque não saía. E essa primeira crise foi muito forte, muito marcante. Ele ficou 3 meses de cama, com dores por todos os lados. E foi aí que veio o diagnóstico médico, né, que era artrite reumatoide, uma doença autoimune. E ela começou aí atacando as juntas. Depois começou a atacar o coração, os olhos. Ele tinha inúmeros problemas cardíacos, muita dor no peito o tempo inteiro. E as vistas do Jerônimo sofreram muito, infecções muito fortes. Foram 10 anos
de dores nos olhos, na cabeça. Os médicos fizeram uma cirurgia, retiraram um olho, depois atacou o outro, só que o segundo olho secou naturalmente e ele ficou cego, né? Foi a cegueira total. E quando ele se levantou da cama, com a bengala, ele disse assim para sua mãe, Dona Antônia, ele falou: mãe, a espiritualidade é muito boa, a espiritualidade é misericordiosa. Aí ela falou: por quê? Porque nessa existência, mãe, é para eu ficar paralítico, cego e perder a voz. Mas eu não vou mais perder a voz, porque a voz é o meu instrumento de trabalho para falar de Jesus. Eu acho que na verdade ele estava mais preparando a sua mãe, né, do que a ele mesmo, porque ele já tinha aquela certeza de tudo o que viria. E Jerônimo foi para a bengala, para as muletas, depois a cadeira de rodas. Aqui a gente vê ele na mocidade, os pés muito inchados, ele muito magro, e ele ficou 1 ano na cadeira de rodas, com muitas dores, passando de médico em médico, internação em internação. E esse período de 1 ano na cadeira de rodas, as irmãs contam que ele não tinha lado, porque doía sem parar. Ele toda hora tinha que trocar, e toda hora um remédio. Ele tomava medicamentos tão fortes nessa época, tinha que ser na veia, e quando fazia a injeção ele desmaiava, de tanto que os remédios eram fortes. E aí ele passava um tempo, depois aquilo começava tudo de novo, né? Ininterruptamente. E na cadeira de rodas ele foi atrofiando todo o corpo, foi enrijecendo, até que chegou ao ponto que tiveram que passar por uma cama. Primeiro colocaram ele numa cama comum, mas o corpo dele não ficou retinho, né? Era torto, era todo curvo. E aí construíram um leito anatômico. E nesse momento a dor era tão aguda que o Jerônimo não aguentava que colocassem a mão nele. Só de encostar já doía. E quando foram tirar ele da cama para passar para o leito, não tinha condições. Ele não aguentava a dor do toque das pessoas. E aí chamaram, né? Alguém falou: nossa, tem um hipnotizador. Quem sabe o hipnotizador não coloca ele para dormir e a gente consegue fazer a troca. E o hipnotizador foi para lá, ficou o dia inteiro e nada, né? Até que ele falou: vou embora, esse homem é hipnotizável. Ele não é hipnotizável. E o pessoal olhou uns para os outros, não sabia mais o que fazia. E aí todo mundo chegou próximo do Jerônimo, pegou ele de uma vez e trocou. Diz que foi só um grito, né? Mas foi a única maneira de colocar ele no leito anatômico. Aqui a sua mãe, essa de óculos que está no centro, a Dona Antônia. O jovem Jerônimo, aqui ele deveria ter uns 20 anos, ainda enxergando, muito jovem, já no leito anatômico. Esse é o leito. Ele ficou 30 anos nessa cama. Quando ele estava quase desencarnando, uma vez um repórter fez uma entrevista, perguntou várias coisas e perguntou assim: Jerônimo, o que é a felicidade para você? Aí ele disse assim: para mim que estou há quase 30 anos nessa cama, felicidade seria se eu pudesse ao menos me virar de lado. Uma resposta forte, né? Para quem está vivendo essa condição. Aqui a primeira cirurgia, quando tirou o olho, e aí depois o outro, como eu disse, após alguns meses, o outro olho secou e foi a cegueira completa. E nós pensamos que Jerônimo, aos 20 anos nessa condição, tinha tudo para ser muito triste, para ser infeliz, para brigar com Deus, para ser desagradável com as pessoas, né? Imagina alguém que foi tirado tudo,
aquele jovem bonito, inteligente, que queria namorar, se casar, estar na cama, passando dores 24 horas por dia, nessa condição. E Jerônimo fez o contrário. Ele internalizou tudo que ele aprendia na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, e ele passou cada dia a viver esse Evangelho, a viver as virtudes do Senhor. Porque não só ele era resignado com tudo que ele vivia, como ele ocupava o seu tempo em fazer o bem o tempo inteiro. Ele era alegria em pessoa, o bom humor. Não tinha quem não se contagiasse com o seu bom humor, com sua alegria, com o seu senso de razão, né, com o seu bom senso espírita. As tardes na casa do Jerônimo, eu confesso que foram as melhores tardes que eu passei na minha vida. Ele ia reunindo as pessoas assim, em uma conversa, ele contava uma anedota, a gente ria, e ali ele ia entrando em vários assuntos, explicando tudo, né, com aquele raciocínio, com aquela lucidez, e o tempo inteiro as pessoas chegando para se consolar, para pedir orientação. Chegava gente lá que tinha viajado a noite inteira, desesperado, falava: Jerônimo, eu estou à beira de um suicídio, eu não aguento mais, né? A pessoa saía de lá rindo, com propósitos de tarefa, de trabalho. Tem muitas histórias, mas muitas, de pessoas que chegaram lá prontas para dar um fim na existência, ou achando que a vida tinha acabado porque elas tiveram alguma perda. E Jerônimo envolvia todo mundo no acolhimento, no amor e no trabalho. Para o Jerônimo, o remédio para tudo é o trabalho no bem e na caridade. Sempre é o que ele dizia, é o que ele ia conversando com a pessoa, né? Porque é no trabalho do bem que nós nos reestruturamos, que nós adquirimos forças, que nós amadurecemos espiritualmente, onde nós nos renovamos. Tanto é que é a grande frase, né? O grande lema espírita: fora da caridade não há salvação. E Jerônimo vivia isso. Ele tinha uma perua Kombi, que era onde ele era transportado, onde ele fazia suas viagens. E ele mandou pintar do lado de fora bem grande: fora da caridade não há salvação. A orientação era sempre essa, né, para todas. Aqui Jerônimo fazendo as palestras, porque ele começou ali com os jovens, aí os adultos começaram a chamar para as reuniões públicas, as cidades em volta e depois os estados. Jerônimo chegou até o Rio Grande do Sul, fazendo palestras naquela cama que vocês viram. Ele era transportado, né, por uma perua Kombi, tirava os bancos da perua, tinha os que iam conduzindo, né, e ele rodava esse Brasil todo. Passava 15 dias, 20 dias fora, quando era mais distante, fazia várias cidades e retornava para Ituiutaba. Ele sempre nesse trabalho. O quarto do Jerônimo tem os elementos aqui muito característicos. O ventilador. O rosto dele queimava como se tivesse fogo. Então precisava ter um ventilador ligado diretamente no seu rosto. Um dia, conversando com uma médica, ela acha que é por causa do remédio para o coração, o vasodilatador. Ela acha que o queimor no rosto devia ser por isso, porque ele tomava de 8 a 20 comprimidos de Zordil por dia. E a gente punha o comprimido na boca dele. Ele tinha um travesseiro de 30 quilos que ficava no seu peito constantemente, para amenizar um pouco as dores. Aí a gente tirava o travesseiro e fazia massagem. Voltava com o travesseiro. E ele ali ouvindo os problemas das pessoas, conversando como se nada estivesse acontecendo. Agora a gente sabe que quando você faz massagem é porque a pessoa está desencarnando, né? Às vezes a gente passava o dia, a noite toda fazendo massagem no Jerônimo. E ele rindo, como se nada estivesse fora do lugar, tudo equilibrado. A forma como ele lidava com a dor
Era algo assim impressionante. A sua irmã Oneida um dia me contou que, porque cada noite um fazia um plantão. O plantão era passar a noite com ele. E ele dormia 40 minutos, 1 hora. E aí a Oneida levava a roupa de casa para ficar passando madrugada adentro e conversando com ele. E um dia ele estava com muita dor. E ele naturalmente virou para ela e falou: Oneida, por favor, minha irmã, pega a injeção que está ali e me faça. Essa injeção, nesse período, era assim, quando a dor estava no último grau. E ela já percebeu que a coisa não estava bem quando ele pediu esse remédio. Aí ela falou: Jerônimo, meu irmão, eu não tenho coragem de aplicar a injeção. Me pede qualquer coisa que eu faço. E ele calmamente, como se nada tivesse acontecendo: minha irmã, não se preocupa, a espiritualidade está aqui e vai assessorá-la. Pega a injeção. E ela foi tremendo, preparou a injeção. Ela conta que ela nunca tinha feito uma injeção na vida, nunca fez treinamento, nada. E ela conta que quando foi, na primeira ela já pegou a veia dele e já fez, como se ela fosse assim, a melhor enfermeira do mundo, né? E aí fez a injeção, ele apagou. Então ele tinha assim uma calma, né, para tratar com a dor, porque a gente sente dor, a gente sai louca atrás de um remédio, né? Ninguém quer esperar. A gente chega no hospital desesperado. Ele não. Ele assim era aquela coisa tranquila, equilibrado, educado, como se nada tivesse acontecendo. E outra vez também a Oneida me contou que num plantão desses, ela conversando com ele, de repente fez aquele barulho na cozinha, a casa pequena, como se as panelas tivessem caído no chão. Aí ela falou: Jerônimo do céu, tem um ladrão aqui dentro, vou ligar para a polícia. Aí ele falou: não precisa, minha irmã, não tem ladrão nenhum. Ela falou: como? Você ouviu o barulho? Aí ele falou: não, é um irmão desencarnado. Ele desencarnou há pouco e está perdido, não sabe o que aconteceu ainda. Ela falou: não, Jerônimo, você ouviu e eu ouvi, tem alguém lá na cozinha. Ele falou: vai lá. Ela chegou lá, cozinha normal, as panelas todas na prateleira, não tinha nada bagunçado. Aí ela falou: é mesmo. Aí ele falou: pega o evangelho, minha irmã. E ali ela fez a leitura do evangelho, ele fez a prece, dialogou em voz alta com aquele espírito, e o espírito foi recolhido, né? Era muito natural isso, esse contato com os espíritos. As irmãs contam que às vezes elas ouviam Jerônimo conversando. Aí falavam assim: mas não tem visita, não chegou ninguém. E aí quando elas iam lá, ele estava conversando sozinho para nós, né, que estávamos vendo ali. Mas ele conversava com alguém, a pessoa falava, ele dava o tempo, respondia, quer dizer, dialogando com os espíritos. Achava às vezes que era até um encarnado. Ele tinha essa sensibilidade muito grande, uma intuição assim. As pessoas chegavam para o Jerônimo a primeira vez, muitas vezes ele dizia o nome da pessoa sem ela se apresentar. Entrava alguém e ele falava: boa tarde, dona fulana, pode chegar. Ele descrevia pessoas sendo cego. Então, como ele mesmo dizia, né, os olhos da alma aguçaram a perua Kombi. Os livros, escreveu muitos livros, gravou 2 LPs. A gente pode ouvir esses LPs no YouTube, chama Intimidade Espírita 1. O outro são mensagens, chama Obrigado Senhor. O Intimidade Espírita é uma palestra com uma história. E Jerônimo construiu o Centro Espírita Cearense de Jesus. Em frente à sua casa, ele construiu esse centro que nós frequentamos até hoje. Ao lado da sua casa, ele construiu uma gráfica espírita, Caibar Schutel, que funcionou um bom tempo, tudo assim, gratuito, né? Ele fazia as mensagens, mandava para todo o Brasil.
Aqui a sua casa e ao lado a gráfica Caibar Schutel. Ao fundo tinha a casa da sopeira, que era sua irmã, e um pouso que ele fez com quartos quando alguém precisasse. E depois ele construiu o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é a creche, funciona até hoje. São 240 crianças, né? A alegria do Jerônimo era essa creche. Lar Espírita, a entrada. Em 2018, Divaldo Franco recebeu um prêmio em Brasília, Troféu Você e a Paz. Aí o Divaldo citou mais alguns amigos que ele gostaria que recebessem com ele, e deu o nome do Jerônimo. E aí o pessoal foi, né, que é mais recente, o Divaldo conta que, porque o Jerônimo ia a Uberaba visitar o Chico Xavier de 15 em 15 dias. O Chico, gente, foi assim o pai espiritual do Jerônimo, o grande amigo. Desde 1959, quando o Chico mudou para Uberaba, que Jerônimo ia visitá-lo. E muitas vezes o Divaldo estava pela região e ia para lá também, porque ficava até amanhecer o dia, né? No sábado. E aí, a hora das despedidas, o Jerônimo brincava assim: Divaldo, você vem aqui, sua camisa é aplaudido de pé, mas quem vai sair carregado sou eu. E aí ele brincava, e o Divaldo conta isso, né? Contava nas palestras. Grandes amigos do Jerônimo, seu Herculano Pires. Vale a pena, gente, ler a biografia, os livros que Herculano Pires deixou. Grande filósofo, né? O Chico falava que o Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. A Antusa Martins, médium na cidade de Uberaba, uma mãe também para o Jerônimo. Roberto Carlos foi um grande amigo do Jerônimo, ajudou a creche desde a construção, na manutenção. Quando o Jerônimo desencarnou, Roberto Carlos foi a Ituiutaba por 2 vezes, fez show com a renda para a creche, que passou um período difícil quando o Jerônimo desencarnou. Então foram grandes amigos e muitos outros. Aqui, quando eles se conheceram, né, num show no Canecão, no Rio de Janeiro, o Jerônimo foi lá, conheceu o Roberto, e ali começou uma amizade muito bonita entre eles. E para finalizar, o nosso querido Chico, o grande amigo, o grande pai, o grande incentivador. Chico Jerônimo foi a Uberaba pela primeira vez ainda caminhando. O Chico mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba em 59. Então fazia aquelas grandes peregrinações nos bairros pobres. O Jerônimo chegou aí carregando um lampião, porque não tinha luz, né? E a primeira vez que o Chico bateu o olho no Jerônimo, ele já conversou com o Jerônimo. Falou: Jerônimo, meu querido, tudo bem? Já chamou ele pelo nome. E ali foi uma amizade linda, muitas histórias, muitos encontros. O Chico era um incentivador, que punha o Jerônimo para trabalhar. O tempo inteiro ele falava com o Jerônimo. O Jerônimo chegava lá e falava assim: Chico, o médico falou que agora eu vou, estou fazendo a passagem. Meu coração está por um fio. Aí o Chico gargalhava. Falava: pois é, Jerônimo, coração, o fio, tem fio de algodão, fio de nylon, fio de aço. O que engrossa o fio do coração é o trabalho. Não para, não. Se você parar de trabalhar, aí sim, né? O Jerônimo ia despedir, falava: Chico, então tchau, muita paz. Aí o Chico falava assim: corta o Z. Quer dizer, a palavra paz, se você cortar o Z, fica pá. A pá é um instrumento de trabalho, né? Então ele sempre incentivando o Jerônimo, colocando ele para frente, falava que ele era uma imagem, que ele tinha que passar essa imagem positiva para as pessoas, que ele era que todo mundo que batia o olho no Jerônimo gravava imediatamente aquele desenho dele na cama, né? Então foi uma amizade muito bonita entre eles, de muitos anos, e o Chico foi aos poucos explicando para o Jerônimo o porquê daquela expiação. Vidas pregressas, ocupou cargos, né,
de muito poder, era um espírito bélico, que fazia muito mal às pessoas, que perseguia, que sacrificava, e de muitas reencarnações. Até que chegou um ponto que aquele espírito bélico caiu na ociosidade, porque o mal perdeu o sentido. É o que acontece, né? E foi então que aquele espírito, né, que seria Jerônimo no futuro, ele consegue aceitar aquela reencarnação na pobreza, num corpo deficitário, com todas as dificuldades, e principalmente aceitar as leis de Jesus, as leis do Criador, exemplificadas por Jesus. Então, quando aquele espírito aceita, ele consegue se redimir e reencarna como Jerônimo Mendonça, na simplicidade, na pobreza, na necessidade, na falta de saúde, mas com esse grande testemunho, transformando uma expiação de dor em uma missão de amor. Então é por isso que é importante a gente falar de Jerônimo, conhecer suas obras, porque nós pensamos assim, se ele com tantas dificuldades conseguiu, com um planejamento reencarnatório desses, ele venceu. Então é possível vencer. Com Jesus nós conseguimos. Nós não vamos fazer o que ele fez. Esse legado é dele, era o que estava programado. Mas cada um de nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Nós temos dores que arrastamos por décadas, problemas cruciais, temos grandes perdas também. Mas olhando para Jerônimo, percebemos que com Jesus é possível vencermos, darmos conta de tudo que vem para nós, passarmos os nossos momentos difíceis. Com Jesus nós conseguimos vencer e um dia retornarmos, pelo menos um pouco melhores, que nós esperamos. Então que Jesus nos abençoe. Nós muito obrigado. Eu fico sempre muito feliz, muito emocionado em falar em Jerônimo, que é um grande amigo de todos e está na espiritualidade, com certeza, no trabalho. Nosso muito obrigado, que assim seja.